testes aqui para ver se vocês estão me ouvindo bem. Espero que sim. A transmissão já está ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre o nosso testemunho. Mas antes de adentrarmos ao tema, vamos fazer uma prece de abertura. Eu convido a todos vocês que estão nos seus lares a cerrarem os olhos por alguns instantes e com o nosso pensamento elevado ao nosso irmão maior, Jesus, rogar a Ele que possa nos abençoar, nos orientar, e, sobretudo, nos aconselhar nesses tempos em que estamos passando por todo o nosso planeta Terra. Rogamos aos bons amigos que nos auxiliem nos melhores pensamentos e que possamos nós sermos uma ponte entre o trabalho deles, do plano espiritual, aqui no plano material. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Bom, como nós já adiantamos, o tema da noite proposto é o nosso testemunho. E a gente decidiu por fazer de uma forma diferente, como vínhamos fazendo esse tema, esse nosso bate-papo, né? Não chega a ser uma palestra. Decidimos fazer um comentário bem simples, singelo, sobre Joana de Cusa, extraído deste livro, o livro Boa Nova, em que Humberto de Campos vai nos trazer com riqueza de detalhes sobre Joana de Cusa. Mas aqui nós não temos a pretensão, porque vamos falar com a nossa própria lembrança da história, porque não vamos ler só um pequeno trecho que eu vou me permitir e peço já a você a compreensão de que eu leia. Depois vamos falar um pouco também sobre o livro Há 2000 anos, bem simples, sobre Públio Lentulus. E vamos fazer um paralelo com o tempo que estamos vivendo dessa pandemia que assola todo o planeta Terra. Vamos lá então. Quem era Joana de Cusa? É interessante que Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 15, ele inicia falando que Joana de Cusa tratava-se de uma personagem, uma mulher que se destacava na multidão que acompanhava Jesus, porque ela era de rara dedicação e nobre caráter. Tudo bem, esse era o espírito de Joana de Cusa, um ser de rara dedicação e nobre caráter. Mas Joana também vivia os seus dramas, os dramas que muitas de nossas companheiras encarnadas, na condição de mulher, vivem. E qual é esse drama? O drama que assola todas as famílias no nosso planeta. É o drama doméstico. Ela tinha problemas com seu marido, Cusa. Cusa não aceitava não aceitava que Joana estava crendo, seguindo os ensinos de Jesus, porque ele era funcionário de Herodes e tinha toda uma questão política, né, relacionada também à questão das riquezas, matéria, por trás disso. Certa feita, Joana soube que Jesus repousara na casa de Simão Pedro e decidiu ir até lá, para expor a Jesus dos seus problemas. Jesus a ouviu e depois disse a ela que ela soubesse aceitar a providência divina, o que tinha ocorrido com ela, que era, primeiro, em compreender os ensinamentos que ele professava em nome de Deus, e segundo, que ela pudesse acolher aquele ser amado por ela, mas tão incompreendido, às vezes por conta dela e muitas vezes a incompreensão dele para com ela, criando toda aquela desordem no lar. Veja, é importante a gente ressaltar aqui que Joana vivia dois problemas muito sérios. O primeiro, o problema relacionado à riqueza. A Cusa, por ser funcionário de Herodes, e Joana tinham muitos bens materiais. E o segundo, relacionado à política. O ambiente da casa de Joana era um ambiente envolvido em questões políticas.
Então ela estava envolta a essa situação. E para terminar, ela não conseguia que o marido aceitasse que ela pudesse seguir Jesus. Muito bem. Joana acolheu os conselhos do mestre, e ele ainda, quando viu Joana saindo, disse: vá, filha, sê fiel, fiel a Deus, cumpra todas as observações que eu lhe passei. E ela foi. E daquele dia em diante, Joana passou a ser outra esposa, passou a não discutir, passou a compreender as imperfeições do companheiro de jornada, aceitando-o com seus problemas, e assim fez do seu lar um ambiente mais agradável. E com o passar do tempo, Joana e Cusa foram agraciados com um filho. Esse filho veio e a história continuou. Ocorre que Cusa foi destituído do seu cargo, passou a perder todo o apoio político que tinha, um probleminha técnico, mas acho que já vamos continuar. Acabou por desencarnar doente. E Joana, que já havia perdido todos os bens materiais por conta dos problemas do marido, ficou sozinha no mundo com seu filho. Indagou-se: ora, Senhor, e agora? O que eu farei para cuidar do meu filho? Então ela decidiu, assim como o mestre, que deu o exemplo trabalhando como carpinteiro, ela decidiu que trabalharia, prestaria serviço a outras famílias como doméstica, para poder levar o alimento ao seu filho. E assim o fez, mesmo que as outras damas, senhoras da época, a aconselharam a não fazê-lo, porque o trabalho era visto com maus olhos, era coisa imprópria para aqueles da época que tinham posses. Mas não compreendiam a situação renovada de Joana através dos ensinos de Jesus e também que ela precisaria trabalhar para levar o alimento para o filho. Pois bem, o tempo passa e vamos encontrar Joana e este mesmo filho que ela tanto trabalhou para auxiliar com o alimento da vida em uma cena muito difícil. Agora é aquele momento que eu peço a vocês que me permitam uma pequena leitura do trecho do livro Boa Nova. No ano de 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrar num dos espetáculos sucessivos do circo uma velha discípula do Senhor, amarrada ao poste do martírio ao lado de um homem novo que era seu filho. Essa senhora, amarrada, trata-se de Joana. O circo em que Humberto de Campos nos narra, cita, eram aqueles circos em que os cristãos eram levados ao martírio, às vezes comidos por leões, às vezes em crucificados e às vezes em fogueiras, como foi o caso de Joana. Ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura! Exclama um executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. E o que ele queria quando disse abjura? Ele queria que Joana negasse a Jesus, que ela, se o fizesse, seria retirada da pena da fogueira. E ele insiste. Abjura, mas a antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Qual mãe
Qual mãe que hoje, por muito menos, com o filho recebendo tamanha crueldade, não estaria disposta a fazer qualquer coisa para retirar o filho daquela situação tão cruel, lembrando que o filho estava com ela, amarrado em uma fogueira, recebendo açoites para depois serem queimados. Mas Joana, aquela mulher, como Humberto de Campos nos narra no início, de rara dedicação e caráter, ela se mantém firme. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira. Então, nesse momento, ela teve uma visão de toda a sua jornada, de tudo o que havia ocorrido com ela antes de conhecer o Cristo e depois de ter estado com aquele ser enviado de Deus, o nosso irmão maior, aquele que nos acolhe e nos embala em seu coração, esperando de nós apenas o amor para com o próximo, assim como ele tem para conosco. E ela se lembra de tudo isso. O lar risonho e festivo, as horas de ventura, os desgostos domésticos, porque todos nós, encarnados no planeta Terra, meus irmãos, todos, sem tirar aquele, todos nós passamos por dificuldades. É preciso compreendermos isso, principalmente nos momentos atuais que estamos vivendo. Não existe aquele que, encarnado, não veio para expiar ou provar alguma situação. Todos temos os nossos problemas. E Joana refletia naquela situação da sua vida, pregada a uma fogueira com o seu filho ao lado. Em seguida, ante os apelos desprezados, desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe. E vendo o seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas as recordações, como a alegria suprema de sua vida, pareceu-lhe ouvir ainda o mestre em casa de Pedro a dizer-lhe: vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar de inexprimível, um olhar profundo e inexprimível na sua dor e da sua ternura, exclamou ao filho firmemente: cala-te, filho meu. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Pois então, saibamos nós sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E assim, eles foram queimados, mas antes ainda da tocha, do fogo, abrasar os seus corpos, um daqueles que estava ali, cruéis, carrascos, tiveram o desprazer de chegar próximo a ela e começar a dizer impropérios, palavrões, ofensas vãs, e dizer: ora, mas esse teu Jesus não te ensinou outra coisa senão a morrer? E ela, com todo aquele amor, com toda aquela ternura que provém desse nosso irmão maior, disse: sim, ensinou-me também a te amar. Então veja que nem naquela hora do sacrifício da vida própria e de seu filho, ela queixou-se. Nem naquela hora tão profunda e triste
para a nossa visão material, ela ofendeu aquele que ainda não possuía o entendimento que ela já conquistara através dos ensinos de Jesus. E, ao deixar o corpo físico, quando ela foi sendo levada pelo sono da morte ou do desencarne, ela pôde sentir a mão consoladora tocar-lhe os ombros e aquela voz do mestre dizer-lhe suavemente: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, Joana foi recebida pelo próprio mestre, após o verdadeiro testemunho que ela soube oferecer com a sua própria vida e com a vida de seu filho naquele momento, mas mantendo-se fiel, sobretudo, a Deus e também aos ensinos do nosso Mestre maior, Jesus. Pois bem, essa foi a nossa pequena colaboração para vocês sobre Joana. Eu faço a recomendação que leiam no Boa Nova o capítulo todo, que é muito bom para a nossa reflexão. Agora nós vamos falar um pouco sobre Emmanuel na sua encarnação como Públio Lentulus. Saímos então de um espírito já reconhecido por Humberto de Campos de rara dedicação e sublime caráter, e que ao estar com Jesus soube trilhar os caminhos corretos para visitarmos Públio Lentulus, senador romano que também fora-lhe dada a oportunidade de estar com o mesmo Jesus. Mas ele, infelizmente, optou por outros caminhos. Para você compreender melhor a técnica, e agora vamos dar continuidade à nossa fala sobre Públio, sobre o nosso testemunho, falando agora sobre Públio. Você não perdeu nada, fique tranquilo. Vamos dar início aqui a Públio Lentulus. Quem foi Públio Lentulus? Um senador romano. E essa história de Emmanuel está narrada neste livro, a obra Há 2000 anos. Recomendo também a você, faça a leitura desta obra, porque neste romance, Emmanuel vai nos ensinar os dramas que cercam a vida daqueles que optam por seguir os caminhos mais ligados à questão da matéria. Emmanuel nos conta que ele, enquanto Públio, deu ouvidos a uma intriga. E quantos de nós não somos envolvidos em teias de mentiras que, por vezes, pretendem unicamente vamos falar a palavra? Esqueci. Que pretende unicamente nos tirar do nosso propósito, do caminho proveitoso para Deus em nosso lar. Ele deu ouvido a uma intriga de sua tia, Fúlvia, que era a esposa de Sálvio, seu tio. Ela disse que Fúlvia disse a Públio que a esposa de Públio, Lívia, estava envolvida em um romance com Pilatos. E por conta dessa trama, Públio resolveu apartar Lívia de sua convivência. E Lívia, espírito sublime na escala espiritual, soube aceitar a vontade do marido. Mas ela também era seguidora do Cristo. E quando da crucificação, ela fora em busca do marido para
poder tentar interceder. No entanto, ela não alcançou com ele, por isso buscou Pilatos. E então ele acreditou nas mentiras da sua tia, de que ela estava envolvida em um romance com Pilatos. Então ele resolveu separá-la de sua vida e por longos 25 anos ele tratou a esposa dentro de seu lar como verdadeira escrava. Ela quase que não participou sequer da criação da filhinha, Flávia. Mas Públio tinha essa filha, Flávia, que era uma criança muito doente. Ela tinha lepra. E certa feita, a filhinha quase desencarnando, e Públio adentrou ao quarto e viu a filha naquele estado e disse a ela que pedisse a ele qualquer coisa, que ele atenderia às vontades da filha. E ela disse então, depois de ter observado sua mãe e sua serva, Ana, comentar sobre Jesus, que ele realizara milagres, que ele curara pessoas, a filhinha, acamada, com 12 anos de idade, suplicou ao pai que ele trouxesse a ela esse dito Jesus, que talvez pudesse lhe auxiliar. Ele, então, um romano, em sua atitude orgulhosa, titubeou. Então Lívia intercedeu e disse, será que não seria caso de procurar o Jesus e tentarmos interceder por nossa filha? E então ele resolveu deixar o seu orgulho de lado e procurar o mestre para interceder por sua filha. E ele foi. E eu vou narrar um pequeno trecho da fala de Públio com Jesus, porque ele procurou o mestre ao cair da tarde, quase início do anoitecer, porque temia ser visto com Jesus. E quando ele aproximava-se da região em que ele sabia que Jesus estaria sempre por ali realizando as suas pregações, ele começou a questionar-se, ora, mas como eu vou falar com o Cristo se o dialeto que ele usa é outro que não o que eu tenho, que eu sei falar? Mas tudo isso ficou de lado, porque quando ele aproximou-se e sentiu a presença daquele nazareno chegando, logo ele pôde detectar que aquele era Jesus, e o Cristo disse a ele, senador, por que me procuras? E ele não viu o Cristo pronunciar nada, ele não compreendeu como ele conseguira ouvir aquelas palavras. Foi então que ele percebeu que Jesus falava de espírito para espírito. E como se ele pudesse ouvir com o coração, ele captou todas aquelas vibrações de amor e carinho que vinham de Jesus. E ele querendo responder, mas envolvido naquele sentimento e naquela forte emoção, como jamais houvera, chorou copiosamente, sem conseguir pronunciar uma sequer palavra, e caiu de joelhos à frente de Jesus. Ele não precisava falar, porque o mestre conhecia do seu íntimo e sabia o motivo pelo qual ele estava ali, mas também sabia do seu orgulho e do seu egoísmo, de homem de estado, de ser ainda envolvido com o materialismo. E disse a ele, Jesus disse a ele, que ele procurava a cura para a filha, mas que a filha não seria curada em razão de Públio ter procurado o Cristo, mas em razão da fé viva da sua esposa Lívia, que ficara lá no quarto, no aposento da filha, orando
para Jesus que ele pudesse curar a filha. Jesus disse: sim, não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido, e ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa, porque tens ainda a razão egoística, e sim a fé e o amor de tua mulher. Então Públio começou a questionar o Cristo. Ora, quem era este homem que falava com ele, um senador romano, com tamanha falta de respeito, um ser tão orgulhoso, Públio, apresentando-se a Jesus? Mas ele não conseguia sequer responder, porque estava envolvido no magnetismo do Mestre. E não acabou por aí. Jesus ainda disse: está, porém, no teu querer, Públio, aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Aproveitar o que agora? O instante glorioso do encontro com Jesus e transformar a sua rota, a sua jornada de vida terrena. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar-se seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para o teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, humildade e fé. Então veja que Jesus disse a Públio que ele tinha, naquele momento de encontro com o Cristo, além da oportunidade de curar a filha, transformar a sua jornada através daquele instante de conhecimento, de oportunidade de obter as verdades para a vida, as verdades cristãs, independente de qual religião nós professamos, a realidade de Jesus, que é o Filho de Deus, nosso irmão maior. Mas que Jesus não ia impor nada a Públio. Isso ficaria a cargo da sua própria consciência. E o que Públio fez? Ao retornar ao seu lar, ao ver a cura da filha, e ao ser dito a ele que em dado momento das preces que Lívia e Ana realizavam no quarto da filha, enquanto ele estava com Jesus, que uma luz, uma energia havia penetrado no ambiente e sido depositada sobre a menina, e que quase que instantaneamente ela houvera recuperado a condição de saúde, ainda assim ele não acreditou a Jesus a cura da filha, disse que era mera coincidência em razão dos tratamentos medicinais que a menina estava envolta, e optou por manter-se ligado às questões materiais. E ele então sofreu muito, ao ponto de ver a esposa amada, ainda que ele houvera separado do convívio, depois, quando ele descobriu da trama, ele resolveu perdoá-la e iria pedir perdão em certa data que ele receberia uma homenagem, mas ela, por ser cristã e por ter ido ouvir falar de Jesus, fora capturada com os cristãos e levada ao circo para ser devorada pelos leões. E Públio assistiu
aquele espetáculo dos leões devorando os cristãos e horrorizado, no entanto sem saber que a esposa estava lá, sendo uma das devoradas. Ao tomar conhecimento disso, quase enlouqueceu, mas um de seus amigos, muito querido, e que o livro há 2000 anos nos fala, Flamínio, que já houvera desencarnado, apareceu a ele. Ele teve uma visão espiritual e Flamínio então recomendou que ele não agisse com ódio, com rancor, mas que soubesse compreender os motivos de todos aqueles tormentos, que ele iria compreender com o passar dos milênios, porque em razão da sua escolha equivocada, seria necessário milênios de trabalho para o seu restabelecimento espiritual. E assim foi, até que ele desencarnou e fora recebido pelos amigos no plano espiritual, mas não conseguia ver Lívia, porque Lívia estava em um patamar superior. Mas foi dado a ele um breve instante em que ele viu a esposa amada e fora alertado por ela de que eles retornariam à jornada terrena para resgatar todos esses problemas que haviam ficado. Então veja você, primeiro nós tivemos Joana, de rara dedicação. Depois tivemos Públio Lentulus, um espírito de profundo conhecimento intelectual, mas muito apegado às questões materiais, orgulhoso e egoísta. Mas que nós sabemos que trata-se de Emmanuel, então ele melhorou. Nós também podemos melhorar. É importante nós recordarmos que no livro A Gênese, Kardec, no capítulo Sinais dos Tempos, nos traz a seguinte informação, que o planeta Terra ele não vai mais passar por grandes modificações, não teremos mais cataclismas transformando o globo. Isso não vai mais ocorrer. Toda a ordem de transformação que nós iremos sofrer e estamos sofrendo, elas são de ordem moral. E é por isso que eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre a questão da pandemia que assola o planeta Terra. Não apenas o Brasil, mas o planeta Terra. Vimos o testemunho de Joana, vimos a condição de Públio. E qual é o nosso testemunho como espíritas cristãos ante os fatos que estamos sofrendo? Nós sabemos que iremos passar por uma fase de transição. Aliás, segundo Kardec, esta fase já se iniciou. E gosto de citar também o Haroldo quando ele diz que talvez com a questão da pandemia, nós estamos agora tendo uma sensação mais material dessa transição. Não que ela vai acabar daqui meses, anos, não temos como precisar isso. Mas temos como dizer o que eu estou fazendo como espírita cristão ante esse quadro pandêmico que estamos enfrentando. E também sobre os problemas que o nosso querido Brasil vem enfrentando de ordens econômica, política. Como nós nos posicionamos? Ora, somos cristãos. Será que nós estamos espalhando o bem? Será que nós fazemos como Joana, olhando para os nossos próprios sentimentalismos, ou às vezes os nossos próprios interesses, e falando para nós mesmos, cala-te, porque nós temos que pensar no outro, como o outro irá observar a nossa conduta,
como nós podemos nos portar para que, com esse quadro cruel e infeliz, que diariamente pessoas são retiradas da vida de formas que não podem nem se despedir dos familiares, como nós podemos colaborar para estes seres, esses nossos irmãos de jornada? Essa é a grande reflexão. Eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre isso. O que estamos fazendo enquanto cristãos? Se nós pararmos para refletir no livro Conduta Espírita, perante os fatos momentosos, Valdo Vieira e Chico Xavier, através da mediunidade, nos trazem uma lição de André Luiz que nos esclarece sobre alguns pontos que devemos agir em situações como essa. André Luiz nos diz que quando nós nos encontramos perante emoções desordenadas, temos que nos conter. Porque se nós nos deixamos levar por essas emoções, só iremos gerar o caos, e do caos não há nada de proveitoso. Nós, quando verificarmos o sensacionalismo, não devemos levar adiante. Quando nós escutarmos alguém pronunciando o mal sobre outra pessoa, não devemos propagar, não devemos compartilhar. Na atualidade, a palavra compartilhar no Facebook, onde você está nos assistindo, também no WhatsApp ou em outras redes sociais, é muito importante. Se nós duvidamos daquela mensagem, ou se ela só gera o mal, não compartilhemos, porque nada de bom irá produzir. E como falamos ainda há pouco, se somos cristãos, temos que ter a consciência de que toda conduta nossa, fora da lei de amor e caridade, é uma infração perante as leis divinas. E nós seremos cobrados por nossa própria consciência, seja aqui no plano material, seja quando retornarmos ao plano espiritual, de todos os atos delituosos que fizemos para conosco e para com os nossos semelhantes. Então, toda vez que a provação bater à nossa porta, confiemos, porque elas provêm de Deus e Ele quer o melhor para nós. Nos ofereceu essa oportunidade de estarmos aqui, encarnados, tendo os mecanismos e os meios para burilar o nosso espírito e retornarmos melhores do que quando aqui chegamos, melhores para a nossa verdadeira pátria, que é espiritual. Mas se ainda assim, se depois de tudo isso que eu te falei, se depois do exemplo de Joana, se depois do exemplo de Públio, você ainda tem alguma dúvida, eu quero te dizer que problemas existem e nós estamos distante de acabar com eles, porque vivemos em um plano de provas e expiações. E é para isso que estamos aqui, para aprender a conviver com esses problemas sem nos queixarmos e assim nos melhorando. E se você duvida, faça o que André Luiz nos recomendou. Confiemos em Deus, porque Deus não erra. E se você acha que algo está errado, é porque você não confia em Deus. Então confiemos plenamente nesse Pai maior, porque como está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus é a causa primária de todas as coisas.
Ele é soberano, Ele é justo e Ele é bom. Então esse nosso Pai soberano, que existe desde sempre, Ele não erra. E Ele nos ofereceu a oportunidade desta encarnação para juntos progredirmos. Mas, para que nós consigamos fazer que o progresso chegue aos outros, primeiro, nós temos que realizar em nós a reforma íntima, fundamento basilar da doutrina espírita. Sem essa reforma, não temos como levar o amor a ninguém, porque não temos amor. Temos que nos reformar para depois agirmos como Joana, como Públio, quando despertou para os ensinamentos do Cristo. Porque o Cristo ainda está um pouquinho distante, ou muito distante de nós, mas nós chegaremos lá. E o próprio Cristo nos fala, nós chegaremos lá. É importante relembrarmos que cada espírito possui conta própria com a justiça perfeita. Então, meu irmão, fique tranquilo, não preocupe com a vida do outro, se preocupe apenas com a sua jornada, porque tudo se encaminha de acordo com as leis de Deus. Esse é o objetivo central da nossa fala de hoje. Essa é a grande reflexão. Esse é o nosso verdadeiro testemunho. Testemunharmos de nós, de nossa conduta como espíritas cristãos. Eu quero agradecer à Casa Severino Chagas, que nos ofereceu essa oportunidade através da transmissão pelo Facebook, da página do Centro. Agradecer aos corações amigos que nos acompanharam. Também agradecer aos amigos da espiritualidade. E eu convido a você que permaneça conosco por mais alguns breves instantes, vibrando o amor por todo esse nosso planeta. Rogamos a Deus, nosso Pai maior, que possa, Senhor, através dos seus trabalhadores abnegados, derramar sobre todo o planeta estes fluidos renovadores de energias salutares, e que essas energias sejam utilizadas em todo o local que um de nossos irmãos esteja padecendo por este ou aquele problema. Que esses nossos irmãos sintam a mão consoladora tocando o seu coração e tenham em mente que todos nós, sem exceção, somos filhos do mesmo Pai e estamos aqui trilhando os caminhos ou buscando trilhar os caminhos do nosso Mestre Jesus, que nos encaminha para Deus. E porque nós, de nada nosso, ainda temos a oferecer, recordamos as palavras do Mestre Jesus, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que possa estar conosco em todos os dias de nossa jornada, e que onde nós nos fizermos presentes, que possamos ser um representante desses trabalhadores da espiritualidade, envolvidos sempre neste ambiente de harmonia e amor. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, amigos.